analisando as respostas dadas pelos espíritos que conduziram a codificação, nós notamos que torna evidente a nossa posição espírita com relação ao suicídio. Toda forma de agressão contra a vida é uma violação das leis divinas. Logo, o suicídio é considerado uma infração gravíssima, pois o Espírito coloca fim à oportunidade valiosa que lhe foi concedida para o progresso moral, para o progresso intelectual. Dentre de todas as religiões, tradições espiritualistas, do Ocidente e do Oriente, a doutrina espírita é a que disponibiliza mais informações sobre a realidade desse trama. Para o Espiritismo, para os espíritas, em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio ou solução para os problemas. Pelo contrário, agrava-se, está criando outro problema. Por vários motivos que desperdiçou a oportunidade de aproveitar essa existência para avançar na senda evolutiva. Defendemos a reencarnação, somos eternos, e para nós não existem penas eternas, mas um período de desequilíbrio pode ser mais ou menos longo, dependendo de cada caso. Porque o suicídio é caso a caso, mas é invariavelmente doloroso. Motivos não faltam para aqueles que ceifam as suas vidas. Muitas vezes acredita-se que o suicida pode ter agido sob influência de um espírito obsessor. Segundo o espírito de Marcelo Ribeiro, que editou belas mensagens e texto para o médium Divaldo Pereira Franco, disse certa vez que nós não somos outros espíritos, somos os algozes do passado travestidos de vítimas do presente. E aí nós temos que conhecer a lei de causa e efeito. Quem semeia o mal, vai colher o mal. E quem semeia o bem, automaticamente está colhendo o bem. Para a doutrina espírita, o desligamento do corpo de um suicida ocorre de forma dolorosa. Ele vai encontrar dificuldades em se afastar, muitas vezes, daquele corpo físico, logo após o desencarne, gerando aflições, pois sofrerá, muitas vezes, a impressão do que vem acontecer àquele cadáver durante o processo de decomposição da matéria orgânica. Assim, um livro que é top, Memórias de um Suicida, de psicografia da médium brasileira Ivone do Amaral Pereira, pelo autor espiritual Camilo Cândido Botelho, que narra sua própria saga como suicida no plano espiritual.
Esta obra foi publicada pela Federação Espírita Brasileira em 1954 e se tornou uma das principais referências sobre o assunto, à luz da doutrina espírita. Camilo Cândido Botelho foi um pseudônimo adotado pelo famoso escritor português Camilo Castelo Branco, que se utilizou de outro nome assim para evitar conflitos, uma vez que ele era muito conhecido em Portugal e no Brasil. Na obra que ele narra a sua própria trajetória no plano espiritual, após disparar um tiro contra o próprio ouvido em 1890, quando ele recebeu a notícia de que a cegueira que o acometia seria irreversível. E aí está a causa de muitos suicidas: o desespero, a falta de fé, muitas vezes a agonia da perda de uma pessoa amada, a perda de uma relação querida, leva à ansiedade, ao desespero, leva à depressão, leva ao alcoolismo, à drogadição, para tentar atenuar aquele seu problema, que não leva em nada, apenas a fé em Deus. O escritor assim conta que nos primeiros meses após seu desencarne, ele vagava entre o cemitério, aonde encontrava seus despojos carnais, e que por muitas vezes, apesar de permanecer cego na espiritualidade, se deparou com a imagem de seu corpo físico em decomposição. E as ruas da região onde morava, sentindo fortes dores na região atingida pelo projétil. E ali ele experimentando grave perturbação mental, infringida pelas sensações físicas impregnadas em seu perispírito. E ele conta que há cerca de 1 ano após o ato insano, fora recolhido uma região espiritual denominada por ele o Vale dos Suicidas. Ele conta que era uma região densa, que abrigava espíritos suicidas oriundos das regiões de Portugal, suas colônias africanas, além do Brasil e da Espanha. Ele dizia que eram seres sofredores, se revezavam entre gritos, choros de tristeza, culpa, arrependimento. Ele dizia que era um lugar escuro, frio, cortado por zonas abismais, cavernas tenebrosas, de difícil descrição e reprodução para a mente humana. Dificilmente nós íamos entender uma região que ele estava. Ele permaneceu 13 anos nesse vale. Ele diz que após julgar-se abandonado e incapaz de manifestar qualquer reação, em um momento de dor e de aflição, ele arrependeu-se. Arrependeu-se sinceramente do crime que cometera contra si mesmo. E neste exato momento que ele se arrependeu do seu drama, ele foi resgatado. Foi resgatado por uma equipe socorrista e conduzido ao Hospital Maria de Nazaré, a fim de restabelecer-se a sua organização espiritual para a sua incursão em nova existência carnal. Durante toda essa narrativa, o autor
evidencia sofrimento por ele vivido. E no hospital, ele disse que ele estagia por mais 10 anos, experimentando grande angústia, e a proporção em que a sua consciência tomava o conhecimento das leis de Deus, ele no plano espiritual, o sentimento de arrependimento e culpa aumentavam. Assim, depois do seu estágio, a receita alta desta instituição, ele ganhou o direito de se reencontrar com seus pais e posteriormente ingressou em uma universidade ligada ao Hospital de Maria de Nazaré, a fim de receber preparação para sua nova encarnação. Portanto, ele ficou 23 anos, 10 anos internado e 13 anos estudando, se recuperando, para depois ter a possibilidade de ver os seus pais. Em sua obra literária, ele relata os fatos ocorridos também com outros espíritos que integravam o grupo, e conta que muitos não tiveram a felicidade de se recuperar e acabaram experimentando doloroso desajuste psíquico, e foi necessário a esses o tratamento de isolamento, tratamento especializado, para serem conduzidos posteriormente a uma reencarnação compulsória. Muitas são as consequências para quem atenta contra a própria vida. Porém, as mesmas são variáveis. Para cada espírito, há de se levar em conta os motivos para ele praticar o autocídio, esse crime, e as condições utilizadas para praticar. Em comum, essas consequências para todo esse crime são sofrimentos provocados por ele mesmo. Um suicida no plano espiritual torna-se escravo da própria consciência e é acometido por grande sentimento de culpa e que lhe causa dor. E ele, quando ele começa a entender o que ele fez, tirando uma bela oportunidade de progresso que o Mestre nos deu, de nos colocar nesse plano de aprendizado. Assim, se eu sou dono do meu corpo, se sou livre para fazer o que bem entender, se a vida não me faz sentido, se não dou conta do recado, se não tenho ninguém, se eu me sinto excluído, se não tenho outra saída, se desejo acabar com tudo, se a morte é certa, por que não me matar? Por quê? Por que não? Porque eu sou eu faço uso do meu corpo. E esse corpo foi concedido por empréstimo divino. E eu sou responsável pelos meus atos e assumirei
todas as consequências de minhas escolhas. E eu descobrirei o sentido da vida nos objetos que alcançarei, preenchendo o vazio existencial, sendo útil a alguém. E eu vou raciocinando e vou entendendo que eu sou capaz de vencer todos os obstáculos em meu caminho. Eu nunca estou só, nunca estou abandonado, a não ser por mim mesmo. Eu nunca estou só. Eu sou, e eu tenho que entender que eu sou capaz de extinguir a vida. A ideia do fim de tudo é uma ilusão. Aí eu entenderei que a passagem é certa, quando eu for convidado pelas forças da vida. Porque a morte não existe, eu sou um espírito imortal, continuarei sempre vivo, aqui e lá. Se a ideia de tirar a sua própria vida já lhe passou pela cabeça, ou se você conhece alguém nesta mesma situação, não se omita. Procure ajuda, auxilie, busque ou aponte caminho para essa pessoa. Sinta ou alimente esperança. A vida sempre é a melhor opção. A vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou e nos deu. Por isso, vale a pena viver sempre. Suicídio jamais. Queridos irmãos, muita paz, muita harmonia, retornando aos nossos lares com muito amor no coração. Que assim seja.